Pessoal, preparem-se porque o que está acontecendo em Brasília é simplesmente chocante. Obstrução total do Senado já está causando um terremoto político. Pacheco e Lula tremem na base e o governo parece estar à beira do fim. Eu vou mostrar tudo em detalhes do que acaba de acontecer nesse início de semana. Enquanto a esquerda vem descendo a ladeira abaixo aí sem freio, parece que quem pegou o freio foi o Elon Musk. Isso mesmo, o bilionário acaba de inaugurar uma novidade histórica e está ao lado da ala conservadora. E isso, gente, deixa a esquerda em pânico. Eles não sabem mais o que fazer com o envolvimento de Musk, que vem só crescendo. Eles sentem o chão desmoronando, mas calma que tem muito mais. O STF acaba de soltar uma bomba a respeito da PEC que limita seus poderes no Congresso após ela ter sido aprovada aí na CCJ. Isso pode mudar tudo. O Pacheco tá encurralado e foi obrigado a se pronunciar. A pressão tá tão forte, gente, tá tão forte que eu acredito que o governo possa não aguentar por muito tempo. Então eu vou trazer tudo para vocês e comenta aqui já para mim nos comentários de onde você é, quem é você que tá aí do outro lado me assistindo. Aproveita também para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo ao máximo porque eu vou contar tudo sobre essa obstrução total aí no Senado e os desdobramentos dessa verdadeira guerra política que se iniciou. Então não saia daí porque a semana promete e já vamos aqui com a primeira bomba do dia que saiu pelo jornal Metrópolis e eu vou explicar aqui para vocês, gente. E é revoltante essa matéria. Brasil não vota para estender a investigação da ONU na Venezuela. Olha só o que aconteceu. Desde 2019, o governo de Nicolás Maduro é alvo de investigação da ONU sobre violações aos direitos humanos na Venezuela, né? Isso não é novidade para ninguém, só que o que mais chocou aí o Brasil e também de forma internacional foi que o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas estendeu o mandato da missão que investiga as violações na Venezuela e a resolução foi aprovada por 23 votos a 6 e teve 18 abstenções, incluindo quem? Adivinha? O governo do Brasil que não votou, Lula não votou, gente. A resolução foi apresentada por países como Argentina, Chile, Equador, Guatemala, Paraguai, Uruguai, além das organizações dos direitos humanos e a missão de investigação do Conselho dos Direitos Humanos foi criada em 2019 com foco em analisar casos de violações da Venezuela desde 2014. Então o mandato da missão foi renovado em 2020 e 2022, recebeu um novo pedido de extensão em setembro desse ano e o Brasil preferiu aí, né, se ignorar, não votar. Então assim, gente, é revoltante. Eu confesso para vocês como o governo Lula se alinha com regimes autoritários e como fica claro isso, não é? Ele ignora atrocidades em nome de alianças ideológicas. Ao não votar para estender a investigação da ONU sobre violação de direitos humanos na Venezuela, Lula mostra, não só para o povo brasileiro, mas para todo o mundo, sua cumplicidade com o regime sanguinário de Maduro. O Brasil, que já defendeu os direitos humanos, apoia agora tiranos, preferindo calar-se diante da tortura, da opressão, tudo para proteger seus amigos ditadores. Esse governo age de forma irresponsável, mancha a imagem do país, expõe a verdadeira face da esquerda, poder acima de tudo, mesmo que às custas da liberdade e da vida de milhões de pessoas. É triste ver isso, mas cada dia que passa fica mais claro o lado que o Lula optou em seguir, né? E o que ele quer trazer para o Brasil. Então isso só mostra o alinhamento dele com esses tipos de países. E não acabou não, olha só. Enquanto isso, o Elon Musk iniciou mais um capítulo da história. Ou seja, a humanidade visitará Marte e será no novo foguete que o Elon Musk lançou. O primeiro foguete a dar ré. Gente, foi um sucesso. Ou seja, o Elon Musk trouxe aí o foguete que deu ré. E ele deu ré mesmo, né? Ou seja, ele voltou de ré e foi ali para o posto dele
de partida. E isso foi assim sensacional. Eu falo para vocês que o Elon Musk, ele é a personificação aí da força imbatível e da inovação sem limites. Quanto mais tentam pará-lo, mais esse homem se supera e mostra que não há barreiras capazes de conter seu avanço. A esquerda e a oposição aí que já tremem, né, com suas investidas, agora tem ainda mais motivo para temer. O Musk fez história ao lançar o primeiro foguete a dar ré, algo que muitos consideravam impossível. Esse marco não é apenas um feito tecnológico, ele é um sinal claro de que Musk não vai parar, independentemente das adversidades. E se alguém acha que a esquerda é imbatível e que suas estruturas nunca vão ruir, gente, basta lembrar aqui que muitos também achavam até ontem impossível que um foguete desse ré. E o Musk veio e provou o quê? O contrário, não é? O bilionário não se limita ao comum e toda vez que o desafiam, ele volta mais forte, mais inovador e com um impacto ainda maior. A cada passo que dá, ele redefine as regras do jogo e isso serve como um aviso aí para a esquerda. Se até o impossível foi alcançado nas mãos de Musk, gente, quem disse que a queda da esquerda também não pode acontecer? Musk, ele é uma força aí, ele vem mostrando a força de resiliência, uma mente que pensa à frente aí de todos, e a cada vitória ele mostra que a verdadeira potência está em não aceitar limites e seguir rompendo barreiras, e isso a ala esquerdista tá assim, né, irritadíssima, tremendo na base. Enquanto isso, trago aqui mais uma informação para vocês, que é a respeito do STF. Olha só, saiu no jornal Poder 360 que o Congresso pode legislar, mas o STF diz se é constitucional. Ou seja, Dino se manifestou. E quem é Dino? Amigo íntimo de Lula, né? O ministro declarou também que a corte não vai deixar de decidir porque vai desagradar alguém. Fala, rebate aos projetos aí da CCJ. Então o ministro do STF, Flávio Dino, afirmou que o STF continuará a tomar decisões necessárias independentemente de reações de agentes públicos ou privados. A manifestação é feita a resposta à CCJ na Câmara dos Deputados, que aprovou na semana passada 4 propostas para limitar as decisões da Corte. Abre aspas, o Supremo não deixará de decidir o que deve ser decidido só porque isso pode desagradar alguns agentes públicos ou privados. Nosso papel é garantir a independência, aplicar a lei e fazer o certo, sem nos preocupar com as consequências políticas. Portanto, isso não nos cabe, fecha aspas, afirmou Dino durante o evento Encontro de Líderes 2024, organizado pela Comunitas em São Paulo. E os projetos da CCJ são uma reação à corte e mais um episódio do embate entre os poderes legislativos e judiciário. Em agosto, Dino determinou a suspensão de emendas de deputados e senadores. A decisão vale até o Congresso estabelecer novas regras sobre os repasses a fim de garantir mais transparência e rastreamento de recursos. E no evento, o ministro defendeu as decisões da Corte e destacou que o equilíbrio entre os poderes deve se ajustar às demandas sociais. O STF, sob minha relatoria, espera que os poderes políticos criem novas regras. Assim que essas regras forem aprovadas e compatíveis com a Constituição Federal, desejamos que o orçamento seja executado prontamente. Entretanto, ele não pode ser aplicado de forma errada. Essa é a razão da suspensão, disse Flávio Dino. Então, uma das propostas que for aprovada pelos deputados limita as decisões monocráticas de ministros. A outra, PEC 28 de 2024, dá aval ao Congresso para anular liminares de ministros se considerarem que as decisões extrapolam a competência do Supremo, e os textos seguem para análise de comissões especiais. Não há estimativa de instalação pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, por enquanto, e além das PECs, a comissão também aprovou 2 projetos de lei que ampliam as possibilidades de responsabilização dos ministros por crime de responsabilidade. Um deles determina que um ministro do STF deve responder por crime de responsabilidade se usurpar funções do Poder Legislativo. E o último texto estabelece que magistrados podem responder por crime de responsabilidade se expressarem posições sobre decisões e sentenças, além de classificar a conduta como crime de responsabilidade, permitindo aí o impeachment. Então, gente, olha só, o Pacheco se viu obrigado a se posicionar, né?
E o Pacheco diz que a PEC que permite ao Congresso revogar decisões do STF é inconstitucional. O presidente do Senado defendeu, porém, propostas que limitam decisões individuais dos ministros da Corte. Então, o Pacheco está sentindo a pressão, gente. Ele diz que a proposta da PEC que permite a suspensão pelo Congresso de decisões é inconstitucional. Ele defendeu, porém, proposta de restringir decisões monocráticas, que são individuais dos magistrados. Me parece ser inconstitucional a palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei em um país democrático de Estado de Direito. Isso é do Supremo Tribunal Federal. Isso nós não discutimos e não questionamos, disse em conversa com jornalistas em Roma, onde participava de um evento. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, também participou do evento, afirmou não ver chances dessa proposta ser aprovada no Senado, ou seja, eles estão juntos, né? Mas o Rodrigo Pacheco disse que ele prevê aí, né, a possibilidade de limitar poderes individuais, ou seja, né, decisões monocráticas. Então ele começou a ceder um pouquinho, mas ele veio com essa, e por causa disso o Cleitinho, o senador Cleitinho, se posicionou aqui nas redes sociais, gente, e ele disse o seguinte, o Cleitinho Azevedo: enquanto o presidente Pacheco não der prosseguimento ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, vamos tentar obstruir tudo. Então o Cleitinho veio para as redes sociais, gente, tá aqui, ó, post atualizado, ele postou nas redes sociais dele, fez convocação geral, vários senadores aqui juntos vão fazer um protesto no Senado, obstrução total das pautas. Então a gente começa a ver aí um movimento muito mais forte, pressionando o governo, né? Eles estão, a gente vê aí que o STF, o Lula, né, o Rodrigo Pacheco, eles estão tentando desesperadamente barrar qualquer tentativa de fiscalização e controle dos seus poderes. A declaração do Pacheco de que a PEC que permite ao Congresso revogar as decisões do STF é inconstitucional, ela só nos revela o medo que eles têm de perder o poder absoluto. Eles querem se blindar, mantendo a corte livre de qualquer controle, enquanto o povo e os representantes eleitos ficam aí de mãos atadas. Enquanto isso, Pacheco diz o quê? Não, vamos tentar defender uma proposta que limita decisões individuais dos ministros. Mas isso não é suficiente, né, gente? O STF ele tem se comportado como um verdadeiro ditador, tomando decisões individuais que afetam milhões de brasileiros sem nenhuma consequência ou fiscalização, e o que eles querem é se proteger de qualquer ação que limite aí os seus excessos, né? Mas agora o jogo virou. O povo não vai mais ceder, o Congresso começou aí um novo episódio da política brasileira, onde a oposição a Lula está mais forte do que nunca, e com essa obstrução total aí no Senado e um movimento crescente que não vai parar até ver a justiça sendo feita, o tempo está correndo, e até quando será que eles vão aguentar, né? Então o Congresso, gente, ele não pode continuar refém das decisões autoritárias, e os dias de Lula, Pacheco e do STF livre de controle estão contados. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, obrigada pelo carinho, compartilha bastante, se inscreve no canal e até logo.